No coração do Nordeste transmontano, por entre montes e vales, rios e riachos, estende-se um território único, de muitos encantos e seduções. Um local onde a natureza permanece em estado puro, de longa história e gente acolhedora. Geoparque Terras de Cavaleiros, um território inspirador e diversificado, que valoriza a qualidade de vida dos seus habitantes e daqueles que o visitam. Macedo de Cavaleiros, a sua sede de concelho, é uma cidade segura e com boas acessibilidades. Jovem e dinâmica, é dotada de modernas infraestruturas, belos jardins e locais que nos contam histórias. O Museu de Arte Sacra é testemunho da cultura das gentes e da sua ligação à religião. O imenso património natural é detentor de paisagens deslumbrantes, com horizontes a perder de vista, capazes de captar até o mais distraído. No cruzamento entre a terra fria e a terra quente, integra sítios de rede natura e de paisagem protegida, com cores e cheiros que se renovam a cada estação. Um sítio privilegiado em Trás-os-Montes. O que tem de especial é sobretudo a vegetação, isto é, mais do que as espécies, é sobretudo a paisagem vegetal, porque temos estes bosques relativamente bem conservados e as etapas que os substituem imediatamente. E isso faz com que este mosaico complexo que cobre estes montes acabe por ter uma flora bastante diversificada. Portanto, quem tiver gosto por estas coisas, que venha ver o Azibo, que vale a pena. Por outro lado, o Azibo continua esta zona de paisagem protegida pelo Monte de Moraes. E o Monte de Moraes, há umas rochas particulares, que são chamadas rochas ultrabásicas, que têm uma flora específica, muito característica, com algumas plantas endémicas, portanto plantas com uma distribuição restrita, e complementa com algo de totalmente diferente, ou seja, com uma flora peculiar, adaptada a uns solos com características muito especiais e que enriquece sobremaneira. Portanto, resumindo e concluindo, acabamos por ter aqui no coração de Trás-os-Montes um sítio de visita obrigatório para quem gosta de plantas e quem gosta de ver boas paisagens, de quem gosta de ver ecossistemas a funcionar, e num dia de primavera como hoje é uma experiência absolutamente fantástica. Explore os seus sentidos no Geoparque Terras de Cavaleiros e desfrute do melhor que a natureza tem para lhe oferecer. Condições excepcionais para a caça, pesca, saudáveis passeios pedestres e PTT ou inesquecíveis passeios a cavalo.
Observa as aves que por cá nidificam nas escarpas do Rio Sabor ou na albufeira do Azibo. Este espelho de água e as suas praias é paraíso para milhares de pessoas no verão e de amantes de desportos náuticos não motorizados, como a canoagem. O seu mosaico verde e a rica flora acolhem 1/3 das espécies de borboletas e libélulas conhecidas no país, observáveis na Estação de Biodiversidade criada no Trilho Ricardo Magalhães. Nós conseguimos observar e já registámos uma grande diversidade de insetos. As nossas prioridades são os nossos principais grupos de estudo são as borboletas e as libélulas, mas também fazemos observações de coleópteros, de hemípteros, de outros grupos de insetos mais pequenos e, de facto, aqui ao longo do ano podem-se observar mais de 100 espécies dos insetos comuns, porque é isso que nós estamos a falar e o que nós queremos é que as pessoas consigam identificar e que façam registro das espécies que identificam. Das borboletas, mais de 40 espécies, das 135, portanto, mais ou menos 1/3 da diversidade que existe no país pode ser observado aqui e, de facto, a região de Macedo de Cavaleiros é uma das mais ricas em termos de diversidade de borboletas. Este percurso para já é muito bonito e fácil de fazer. As libélulas são outro dos grupos que é ótimo observar aqui. Também mais ou menos 1/3 da diversidade das espécies que existem em Portugal. Pode-se ver aqui muitas libelinhas, as mais pequeninas, e muitas das libélulas grandes, que são valores a divulgar e a preservar aqui neste percurso. Aqui é seduzido por lugares mágicos e recantos românticos. Os bosques e florestas conservam aromas inesquecíveis e uma grande e ainda em abundância diversidade de espécies de cogumelos. Para uma colheita sustentável, respeite, no entanto, algumas normas. Primeiramente, munir-se sempre de um cestinho de palha ou de verga, pois, além de garantir uma conservação dos cogumelos, já que o saco plástico e o balde de plástico não são o melhor processo de transportar os cogumelos, pois como as sementes que os cogumelos libertam, as quais designamos esporos, têm dimensões microscópicas, o que permite, quando são transportados nesses ditos cestos, em que sempre que pousamos o cesto aqui e acolá, há sempre milhões de esporos que estão a sair pelo cesto e estão a ser disseminados pela floresta. Não devemos arrancar os cogumelos, porque os cogumelos são gerados por um fungo. Esse fungo é constituído por um emaranhado de filamentos, aos quais damos o nome de micélio, e devemos ir para a floresta munidos sempre de uma faquinha com a qual vamos cortando o pé ao cogumelo sem causar grandes danos no habitat. Outra das regras será a de evitarmos mexer na manta morta que existe na floresta, nunca utilizar utensílios tais como enxadas ou ancinhos ou algo similar, pois ao removermos essa manta podemos estar a criar condições para que o micélio morra, pois ao retirarmos essa capa que protege o solo e o micélio, podemos levar o micélio à morte com o frio que possa fazer sentir-se, nomeadamente durante a noite. Nós devemos sempre escolher os cogumelos que estão frescos e sãos, pois os cogumelos que não estão bons devem ficar na floresta, pois contribuem também para disseminar os esporos e disseminar as sementes que eles geram para se poderem reproduzir. O território é prodigioso em termos geológicos. Conheça os geossítios identificados em todo o concelho e o sítio de Morais, notável sob o ponto de vista científico, didático e turístico. Dessa geologia eu salientaria 3 pontos. O primeiro ponto seria os depósitos sedimentares de cobertura, os depósitos que são designados na linguagem geológica por depósitos de ranha. Esses depósitos representam
o último retoque da aplanação, da chamada aplanação fundamental da superfície da meseta. E o que é que esses depósitos têm de particular? Portanto, eles foram depositados, enfim, nas margens ou sob influência de um curso de água de grande envergadura que seria um afluente do Rio Douro atual, mas numa época em que o Rio Douro drenava para o interior da Península Ibérica. Outro ponto é o chamado Maciço de Moraes. Numa pequena área geográfica, nós termos representado os testemunhos de uma cadeia de montanhas com uma idade entre os 400 milhões de anos e os 300 milhões de anos. E o que é que o Maciço de Moraes representa? Representa, de facto, uma sobreposição de terrenos onde temos testemunhos de um continente, testemunho também do oceano que estava de permeio entre esse continente e um outro continente. Por último, salientava também que o testemunho daquele continente Armórica é um ponto extraordinariamente interessante também nesta geologia. Ele próprio representa testemunho de uma outra cadeia orogénica muito mais antiga que a cadeia que gerou o Maciço de Moraes. Uma longa história que pode também ser vivida no património edificado. Visita algumas aldeias que ainda conservam a traça arquitetónica. Velhas pontes, solares ou igrejas, algumas delas classificadas como monumentos nacionais, como são o caso da de Vilarinho de Agrochão, Podense e Lamalonga. Além do Museu de Arte Sacra, testemunha a cultura do povo, conhecendo a Casa do Careto, o Núcleo Museológico do Azeite, Solar dos Cortiços, o Museu Religioso de Balsamão, o Real Filatório de Chacim e o Museu Rural de Salcelas. O Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros é o epicentro da vida cultural do concelho. Espaço acolhedor, palco de inúmeras exposições, com uma moderna sala para todo tipo de espetáculos. No território mantêm-se vivas grandes tradições e realizam-se eventos de referência ao longo do ano que dão notoriedade. Por altura do Carnaval, Podense é de visita obrigatória, com os seus caretos de trajes coloridos e frenética energia. O Geoparque Terras de Cavaleiros é também terra de inúmeros sabores e paladares. A sua gastronomia é rica e variada, de grande qualidade e pratos confeccionados com o saber e carinho de gerações. Depois de grandes descobertas, retempere forças, comprova a hospitalidade das gentes numa simpática e acolhedora hotelaria. Na cidade, temos para si modernas unidades de alojamento e de turismo de habitação. Se preferir acordar com os sons da natureza, tem à sua espera hospitaleiras unidades de turismo em espaço rural em algumas das aldeias. Aventure-se, mergulhe em paisagem, emoção, história, arte, cores, sabores e cheiros inesquecíveis. Geoparque Terras de Cavaleiros. Explore os seus sentidos.